Amados, eu gostaria de pedir a tua atenção para mais duas coisinhas antes de irmos para a palavra. Bom, primeiro eu quero esclarecer a você que essa iluminação ela está um pouquinho mais escura do que o normal, porque as caixas estão em manutenção e as luzes daqui estavam penduradas nas caixas. Então, você que está nos visitando hoje, geralmente não é tão escuro assim, tá? Mas estamos na luz de Jesus e da palavra nessa noite, amém? Poderíamos estar às luzes de velas aqui e estarmos recebendo da parte do Senhor. Amados, a pastora Suelen, como o pastor Dagmar também, eles fazem parte do Centro de Valorização à Vida, do CVV. E eles estão organizando um boi ralado para sábado que vem, a partir das 11 horas, na verdade o CVV é quem está organizando, né? Dia 4 de agosto, não é o sábado que vem? Não? Não? Então é no próximo? Então tem 2 semanas aí para você ficar com um gostinho de boi ralado na boca, para ir lá e saborear. O objetivo desta arrecadação aqui é para que eles possam, em equipe, estar indo para Belo Horizonte, e Florianópolis também, para um treinamento e especialização, para que eles possam voltar e servir de forma ainda muito mais aperfeiçoada daquilo que eles já têm feito. Então, se você tem o desejo de abençoá-los de alguma forma, procure pastora Suelen, pastor Guinter, pastor Dagmar está com Vales também? Vai. Escorre aqui, meu irmão. De forma sucinta e sem fazer piada comigo dessa vez. Boa noite a todos, paz. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, é uma instituição filantrópica que trabalha em São Paulo, já fundada em São Paulo há 56 anos, trabalha com prevenção ao suicídio. Hoje tem uma central telefônica em São Paulo que distribui as chamadas do Brasil inteiro para os postos do CVV que estão à disposição. Então, o meu turno, por exemplo, é sábado, das 22 horas da noite, né, até as 2 da manhã. Então, eu cumpri essa noite passada. E durante esse tempo a gente atende as ligações do Brasil inteiro. E verdadeiramente funciona, é impressionante. Tive experiências ótimas essa noite, de novo, não é? Esse CVV, Centro de Valorização à Vida, nasceu na Inglaterra, na Igreja Anglicana, a Igreja da Rainha da Inglaterra, por um arcebispo cristão. Porque na época, lá, começo do século passado, já existia um alto índice de suicídio. E hoje não é diferente. De cada 10 pessoas que pensam em suicídio, 7. De cada 10 pessoas, 7 pensam em suicídio, 3 tentam e uma consegue. No Brasil, ano passado, nós fizemos atendimento a cada 4 segundos. Uma ligação a cada 4 segundos. Gente, quando vocês fazem isso, compram esse boi ralado, estão investindo em vidas. Como nós temos pastores da igreja envolvidos nesse projeto, lá o nosso trabalho também é evangelizar, é amar as pessoas. Hoje o CVV, no Brasil, ele está permeado de seitas e religiões, doutrinas que não agradam a Deus, de pessoas que vão lá. Mas nós estamos ali para manifestar o amor de Deus. Portanto, você é um próximo candidato a vir por treinamento em agosto, e para se engajar com a gente. São 100 postos, quase 3.000 voluntários. CVV, boa noite. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses nossos irmãos. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Por esse serviço tão lindo. Glória a Deus. Glória a Deus. É engraçado, mas pela 2ª vez consecutiva, a pastora faz a introdução da mensagem da noite, sem saber sobre o que vai ser pregado. Glória a Deus por isso, né? Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Sofonias. E sim, ele está na tua Bíblia. 1º capítulo, versículos 2 a 6, nós vamos ler. De trás para frente do Antigo Testamento é o 4º livro. Nos
12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. O 9º profeta. Estou afiado, né? Decorei a musiquinha. Gênesis, Êxodo. Vamos ficar de pé, amados. Você que encontrou. Vamos ler juntos. Sofonias, capítulo 1, versículo 2 a 6, diz assim: De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu e os que adoram ao Senhor, e juram por ele e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Feche os teus olhos, papai amado. Obrigado pelo grande privilégio de estarmos aqui nesta noite, Senhor. Obrigado pelo grande privilégio, Senhor, de termos uma casa para te adorar, Senhor. Para ouvirmos da tua palavra que liberta, que cura, que transforma, que renova, que restitui, que edifica. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Obrigado, Senhor, por podermos conhecer o Deus Todo-Poderoso Yahvé, o Senhor Salvador, o Senhor dos exércitos, o Senhor das nações, o Senhor Deus forte, o braço de guerra, o Senhor que é o Alfa e o Ômega. E nós, Senhor, inclinamos o nosso coração às tuas escrituras nessa noite mais uma vez, para ouvirmos dos teus ensinamentos. Senhor, não permita com que eu estrague tudo aquilo que está no teu coração, mas me usa de forma ousada e sobrenatural para que o teu Espírito toque a vida de todos nós, a começar por mim, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Esta palavra é uma palavra muito forte, é uma palavra onde Deus, através deste profeta, estabelece um momento de juízo, um momento de ceifa, de acabar com tudo, destruir com tudo. É um momento de juízo divino tão forte, se não o mais forte da palavra de Deus. É um momento de juízo mais forte do que o de Noé. Porque nós vemos que Deus não está somente irado com homens, mas está também com animais, aves, peixes. É um momento onde o Senhor demonstra a sua justiça, a sua imparcialidade com o erro, a sua imparcialidade com o pecado, a sua imparcialidade com tudo aquilo que fere o que é correto e pleno aos olhos de Deus. Um momento onde o Senhor demonstra o seu coração e a sua retidão contra tudo aquilo que vai contra, em sua retidão em tudo aquilo que vai contra a vontade dEle. E esse momento de juízo, amados, ele ocorre por conta de um povo irreverente e um povo que se esforça para não seguir os seus caminhos, para não seguir os caminhos do Senhor. E eu oro nessa noite de todo o meu coração que o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós tenha liberdade para trabalhar dentro de nós e gerar o que precisa ser gerado com relação a esta palavra. Sabe, amados, é verdade, nós estamos vivendo a época da graça. E glória a Deus por isso, não é?
Glória a Deus que somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Imaculado, que tirou o pecado do mundo e tirou o nosso pecado e nos traz, através dessa graça, deste favor imerecido, a uma vida aos pés do altar, a uma vida na presença do Senhor, do qual já fomos perdoados, e Cristo na própria cruz disse: está consumado. E por conta disso, então, nós não precisamos mais levantar estes sacrifícios, fazer estas oferendas para que Deus aplaque sua ira, porque o próprio Cristo aplacou a ira de Deus. Mas quando nós voltamos ao Antigo Testamento, quando nós voltamos às Escrituras, quando nós temos o privilégio de nos deparar com estas palavras, nós conhecemos um pouco mais a essência do próprio Deus. E o meu objetivo nessa noite é trazer para nós um pouco mais desta essência de Deus. Um Deus que ama o pecador, mas odeia o pecado. Um Deus que ama a sua criação, mas não é conivente, nunca será, com um cisco sequer de pecado. E esse texto, ele não somente traz para nós esta ira do Senhor, que é levantada em meio ao seu povo, que deveria estar ouvindo a sua palavra, que deveria estar vivendo de uma vida como servos do Senhor Altíssimo. Mas o Senhor também traz para nós pistas de um afastamento do próprio Deus. E se eu pudesse dar um título ousado para a mensagem de hoje, esse título seria: Como se tornar um bom religioso. Porque eu quero compartilhar contigo a respeito destas pistas, dessas 4 pistas que esse texto nos ensina, de como eu e você podemos nos enveredar para um caminho de distanciamento do Senhor. Mas pastor, por que você vai pregar isso se você poderia pregar um caminho de aproximação do Senhor? Porque na verdade dá na mesma, se nós fazermos o percurso inverso. O texto fala: de fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor, consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os perversos, exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, e o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. E aqui, preste atenção no versículo 5, onde diz: e os que sobre os eirados, sobre as lajes, sobre os telhados, adoram o exército do céu, ou adoram as estrelas, adoram o céu, a lua, adoram o sol, e os que adoram ao Senhor e juram por Ele, o Senhor, e também por Milcom, um Deus. Esse é o primeiro passo de um afastamento da presença do Senhor. Quando eu e você manchamos o trono, quando eu e você forçamos num trono onde só cabe Deus, de que outra coisa se assente juntamente ao Senhor. Talvez essa outra coisa, ou melhor, esta outra coisa, podem ser várias coisas. Elas podem ser o amor ao dinheiro, como nós cantamos agora há pouco, o amor ao ouro e à prata, o amor ao se dar bem na vida, nas coisas materiais desse mundo. Ah, pastor, eu vou
prosperar, eu quero construir riquezas, eu quero ser um homem de posses. Não tem nada de errado com isso, mas quando isso toma o lugar de Deus no teu coração, aí está errado. Ou talvez colocamos assentado neste trono, juntamente com Deus, a lógica, aquilo que é lógico, aquilo que nós vamos compreendendo e querendo trazer explicações, que nós mesmos começamos então a relativizar tudo que a pastora falou aqui agora há pouco. A degradação moral, meus amados, ela não é de um dia para o outro, ela é aos poucos. Ela é aos poucos. E ela acontece somente quando nós podemos ou começamos a relativizar as coisas. Veja só, não é bem assim. Se nós fizermos só um pouquinho disso, com só um pouquinho daquilo, não, mas eu não vou chegar até lá, eu vou chegar até aqui. E começamos então a negociação dos valores divinos, imutáveis, intocáveis, por uma carnalidade e por um desejo ao prazer, um desejo à luxúria, um desejo ao pecado, um desejo à imoralidade, um desejo às coisas prazerosas da vida. E essa negociação, ela toma conta do nosso coração e ela vai nos envolvendo, porque se existe uma coisa que Satanás sabe fazer muito bem, é envolver. Ele vai envolvendo. Ele toma um pedacinho do coração e a hora que aquele pedacinho está bem dominado, ele pega mais um pouquinho, mais uma mordidinha e mais um pouquinho. Imagino que o diálogo de Eva com a serpente, para chegar onde chegou, meus amados, deve ter começado bem antes. Para que aquilo fosse gerado um engodo, para que aquilo fosse gerado uma... Não é verdade? Porque nós sabemos. Quando o pecado ele está muito óbvio, é fácil de resisti-lo. É fácil de abandoná-lo, é fácil de nos distanciarmos daquilo e dizermos, aparta-te de mim, Satanás, não é verdade? Quando está muito óbvio, quando está muito fácil, nós sabemos. Se um contrabandista chegar para você com uma maleta cheia de dinheiro e jogar na tua mesa e falar, olha, se você me ajudar a fazer algo que eu preciso tanto, você pode ficar com essa maleta. Você automaticamente vai se levantar e você vai falar, mas de forma alguma, pode ir embora daqui. Porque você é crente. Amém? Amém. Aleluia. Mas se é aos poucos, se você está ali com Deus 100% no teu trono, no trono do teu coração, só que aí 1% de luxúria começa a pedir espaço e começa a cutucar o Senhor e falar, ei, deixa eu sentar aqui também. Aí você diz, não, é só um pouquinho, é só um pouquinho. É só um pouquinho de prazer carnal, é só um pouquinho de mentira, é só um pouquinho de desejo imoral, é só um pouquinho de pecaminosidade. Aí daqui a pouco a luxúria está dando cotovelada em Deus e Deus está se esquivando cada vez mais naquele trono e daqui a pouco ele cai daquele trono. Fique atento. Ontem mesmo eu estava serrando um pedaço de embuia com um serrote. Fala sério. Quem já fez isso sabe que o trem é duro. Mas sabe o que eu encontrei no meio de um pedaço? Cupim. Parecia que eu estava serrando isopor. Sabe por quê? Porque toda a sua estrutura, toda a sua solidez já havia ido embora. Por dentro, por fora estava lindo. Eu nem sabia que aquilo estava estragado. Mas foi necessário a primeira serrada para aquilo entrar de vez e ver o estrago que um bichinho que mal se consegue ver
é capaz de fazer um pedaço tão duro de madeira. Nunca tinha visto cupim em uma embuia. Sabe aquele ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? E eu creio, amados, do meu coração, que o trabalho do cristão é ficar atento com as pequenas coisas. É ficar atento com aquelas ervas daninhas que vão nascendo. Eu tenho um jardim lá em casa que ele me vence o tempo todo. Eu, como jardineiro, sou um bom pastor. Porque todas as vezes que eu digo, não, agora vai, eu vou lá, vai dar tudo certo, eu vou arrancar aquelas ervas daninhas, e eu vou lá, às vezes eu passo sábado, quase o dia inteiro arrancando aquilo. Aí eu fico 2, 3 meses sem prestar atenção naquilo, de repente, meus amados, nasceu tudo de novo. E sério, sem brincadeira, eu acho que aquela terra que tem lá é tão fértil, que a erva, quando nasce, ela já nasce árvore. É uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Sabe? Você já viu o crente pecando? Quando ele pula a cerca, engravida. Você já viu? É impressionante. É a erva daninha que já nasce árvore. E nós precisamos estar atentos a essas coisas pequenas, porque a palavra nos ensina, olha, o primeiro passo deste povo, que Deus estava irado com ele, foi dar espaço, não só para Deus, mas para Moloque, também para um outro Deus. Juram por ele e também por Moloque. Coloque a tua fé somente em Deus. Deposite a tua fé nas Escrituras. Faça da palavra de Deus regra na sua vida. Se for errar, erre pelo zelo e não pela falta. Se for errar, erre pelo excesso de santidade e não pelo excesso de qualquer outra coisa que não seja santidade. Mas busque ao Senhor como teu Senhor também, em nome de Jesus. O segundo passo, depois que eles colocaram um outro Deus junto ao Senhor, junto a Yahvé, o texto nos ensina ali, os que deixam de seguir ao Senhor. Eles primeiro juram por Deus e também por Moloque, mas depois eles deixam de seguir ao Senhor. E aí é aquele momento onde parece que a pessoa ouve, mas não escuta mais. Você já viu gente que lê a palavra para buscar as partes que lhe agradam? Pessoas que têm o ouvido seletivo, que querem ouvir a respeito de um determinado assunto, porque de certa forma até já gostam daquele determinado assunto, mas quando diz respeito a outras coisas, elas se esquivam. Elas deixam de seguir ao Senhor e começam a seguir os seus próprios desejos. Há uma história muito popular na palavra de Deus, muito contada, quando o rei Saul recebe uma profecia de Samuel que eles destruiriam um povo em uma determinada batalha, mas Deus diz, extermine com tudo e não tome nada daquele povo para consigo. Saul vai, vence a batalha, mas ele volta com os despojos de guerra. E aí ele diz assim, para não ficar mal na fita, vou fazer o seguinte, eu vou levantar uma oferta para Deus, porque certamente Ele se agradará. Você já viu gente que rouba no trabalho e depois vem trazer o dízimo na igreja? Certamente Ele se agradará. O dinheiro será purificado. Não vai ser não, meu irmão. O seu coração ele só é purificado quando você se arrepende na presença do Senhor. Naquele momento, quando o profeta Samuel se encontra com Saul para dizer para ele o que ele fez, ele diz assim em 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto ao que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar,
e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, guarde esta palavra, obstinação, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E Samuel então vai à casa de Jessé a ungir Davi como rei, porque Saul perde a sua legalidade de ser rei, por falta de obediência, porque ele ouvia, mas ele não escutava mais ao Senhor, porque ele deixou de seguir aquilo que o Senhor falava para ele. Ele decidiu seguir os seus próprios desejos. E amados, esse é o resultado de andar no próprio entendimento. Não ande no teu próprio entendimento, ande no entendimento do Senhor. Preste atenção no que eu vou te falar. É preferível que você cumpra a palavra de Deus, mesmo discordando, do que você arranje desculpas para não cumprir o que está escrito. É preferível que você cumpra a palavra de Deus, mesmo discordando, do que você discorde do que está escrito. Porque isso vai ser bênção para a tua vida. E quando o Espírito te convencer, você já vai estar na bênção do Senhor, vivendo aquilo que agrada o coração dEle. Os que adoram ao Senhor e juram por Ele e também por Moloque, os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor. Se tem uma mensagem que eu vou pregar até o último dia da minha vida, é a mensagem do devocional com o Senhor. Cristo morreu na cruz para que você tivesse intimidade com o Pai. E ninguém pode roubar isso de você. O sumo sacerdote hoje está na figura de Cristo. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ninguém mais é o mediador entre Deus e o homem. E todas as vezes que você se aproxima da presença de Deus e você decide ter tempo na presença dEle, é você usufruir ao máximo aquilo que Cristo fez na cruz por você. É o privilégio dado a você, assim como os sacerdotes todos tinham. É o privilégio devolvido à humanidade de andar no jardim ao encontro de Deus. É o privilégio de se encontrar com o Criador e ter todas as suas crises, todas as suas perguntas respondidas, todas as suas situações apresentadas ao dono de todas as coisas e aquele que pode resolver tudo para você. Não há ocupação, não há responsabilidade que deva tomar o teu tempo na presença de Deus. Não há preguiça, não há trabalho, não há preocupação que deva tomar o teu tempo na presença de Deus. Eles não buscavam mais o Senhor, porque eles primeiro começaram a dividir o trono do Senhor em seu coração com outras coisas. Depois eles deixaram de seguir e agora eles não estavam mais buscando ao Senhor. Sabe qual é o mal da nossa geração de crentes hoje? Não é buscar mais o Senhor, é buscar agora aqueles que buscam ao Senhor. É uma onda de compartilhar a pregação. Eu imagino Jesus sentado à destra do Pai, olhando e falando, espera aí, por que eles estão compartilhando revelações dadas a outros homens se o caminho está aberto, se o acesso está feito?
Eu não estou falando que uma pregação não edifica, você está aqui fazendo isso hoje, assistindo uma pregação, eu também assisto pregações, mas quando nós transferimos o privilégio do Santo dos Santos para estarmos na revelação de uma outra pessoa que esteve lá, nós estamos perdendo a maior oportunidade da nossa vida de um encontro com o Criador. Eles não buscam mais ao Senhor. Eles se contentam agora a ouvir os que buscam. Você pode ser um desses. Você pode ter uma experiência sobrenatural com Deus no teu quarto ou na tua sala. Você pode ouvir o doce Espírito Santo sussurrando no teu ouvido e testemunhar isso todos os dias se você quiser. Você pode ser esse felizardo que anda na presença do Senhor e ouve a sua voz. Você pode ser aquele que lê as Escrituras, aquelas palavras saltam nos teus olhos e aquilo traz revelação, edificação, vida abundante para você. Você pode ter as maiores experiências que o Espírito Santo quer dar para você, se você assim quiser. Mas é necessário que você busque ao Senhor. Que você encha o teu caderno com revelações. Que você encha o sofá, ou o banquinho, ou o tapete, que você está de lágrimas na presença do Senhor. Que você se derrame na presença daquele que é digno de toda a honra e toda a glória, e que você chore as tuas aflições, e que você conte as tuas alegrias e vitórias e as batalhas vencidas. Mas é necessário que você priorize e coloque isso como um estilo de vida. Que faça nascer um desejo no teu coração de que se você não se encontrar com Deus de manhã, você não é digno de um almoço. Porque se você não alimenta o teu espírito, vai alimentar a carne por quê? Para perder. Se você vai com tanto esmero para o teu prato todo dia no almoço. Tinha um homem que tinha 2 cães de corrida. E ele apostava nestes cães quando eles corriam. E todas as vezes ele ganhava as apostas. Um dia perguntaram para ele: ei, como é que você sabe o cão que vai ganhar? Ele disse: eu que alimento eles. Eu sei qual que está bem nutrido e qual que não está. Imagina se tivéssemos uma escala onde pudéssemos observar um aplicativo, né, para os geeks aí de plantão, onde aparecesse ali o tempo na presença do Senhor e o tempo na presença dos prazeres. Qual que ganharia? Juram por ele e também por Milcom. Deixam de seguir ao Senhor, não buscam ao Senhor e, por fim, nem perguntam por Ele. É a morte espiritual. É o momento em que eu estava serrando aquela embuia e o serrote foi com tudo para frente e atravessou a madeira. Já não tinha mais nada dentro, a não ser a lembrança de que um dia aquilo ali havia sido outra coisa. Já que foi explanado para você como se tornar um religioso, que tal a gente fazer o caminho inverso? E pensarmos em como nos tornarmos ainda mais santos. E ao pensarmos em como nos tornarmos ainda mais santos, poderíamos também pensar, não agora de um Deus irado, numa ira, mas
poderíamos pensar agora em um Deus feliz, amoroso, receptivo e orgulhoso dos seus filhos. Um Deus que olha para os seus filhos que estão buscando agradá-lo e trilhar esse caminho da vida cristã, desafiador, sempre remando contra a maré da sociedade, sempre remando contra aquilo que está sendo implantado todos os dias. E um Deus que olha e diz, poxa vida, olha lá, quantos Noés, olha lá, quantos Elias, quantos Eliseus, quantos Isaías, quantos Paulos, quantos Timóteos, quantos Titos, quantos Pedros, quantos Joões. E alegrarmos o coração do Pai em uma vida que agrada a Ele, em uma vida dedicada aos seus afazeres, dedicada a cumprir as Escrituras, dedicada a crer num livro que muitos lugares já estão dizendo que estão vivendo uma era pós-Deus. Amados, em muitos lugares, o cristianismo já é compatível, considerado como uma mitologia, algo antiquado, que passou, que não tem mais relevância nenhuma, que foi uma onda que veio e foi embora, assim como várias outras coisas na história e na filosofia. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Nós vivemos na presença do Senhor todos os dias e nós sabemos que Ele existe e é real. Nós sabemos porque um dia Ele nos tocou, Ele transformou a nossa história, Ele mudou o nosso destino. E temos experiência com Ele todos os dias. Então por que não agradá-lo ainda mais e cada vez mais a cada dia? Por que não vivermos em um desejo de estarmos compactuando com a essência de forma integral daquilo que diz respeito à vida do cristão no século 21? E não aquilo que diz respeito conforme a mídia, conforme o vizinho, conforme as escolas, mas naquilo que diz respeito conforme as Escrituras. Sabe qual é a coisa mais linda deste corpo chamado igreja? É que nós podemos viajar 500 quilômetros e encontrarmos irmãos que mal conhecemos, buscando as mesmas coisas, se entregando pelas mesmas coisas e sendo transformado pelo mesmo Deus. Tive o privilégio de estar em São Vicente na semana passada e foi lindo, amados, poder assistir o que Deus fez ao longo desse primeiro ano de refúgio em São Vicente. Eu quero mostrar umas fotos para vocês. Essa é a entrada da igreja. Nós estamos ali, a Baixada Santista, ela é praticamente uma ilha, onde no norte tem a cidade de Santos e no sul a cidade de São Vicente. E a cidade de São Vicente, então, é onde está localizada a nossa igreja, o refúgio. Essa é o lobby de entrada. Eles fizeram, o Henry havia feito no nosso aniversário de 4 anos essa arte nas camisetas, nós fizemos camisetas, e um irmão nosso lá pegou aquela arte, reproduziu na parede com giz e colocou o primeiro ano de igreja. Foi muito incrível, amados. Nós tivemos o privilégio de celebrar com eles. Aqui foi um momento que nós tivemos, então, nós chegamos lá na quinta-feira à noite. Na sexta-feira à noite nós tivemos esse tempo com a liderança da igreja e familiares. Amados, pensa em uma igreja que é unida, que é uma família, que ninguém se separa, que para tirar eles da mesa
tem que orar de novo. É uma coisa incrível. E aqui eles estavam lá, super receptivos, nós pudemos ministrá-los, pudemos ouvir os testemunhos, o crescimento, que foi uma bênção mesmo, estarmos ali. E aí, isso foi na sexta-feira. Aí no sábado, nós tivemos mais um tempo com eles. E no domingo, nós fomos conhecer a favela México 70. A favela México 70 já foi uma das maiores favelas do Brasil. E hoje ainda é a maior favela de palafitas do Brasil, que são casas que ficam na costa, ali toda no canal do mar, que vai para Cubatão, aquele espaço todo do sul, onde São Vicente está, do início, do fim da praia, para o início desse canal, que vai até Cubatão, ele é todo repleto de palafitas. E então é uma favela, nós tivemos que pedir autorização para o manda-chuva lá para entrar. E aí tivemos que dizer como nós estaríamos, quantos nós éramos, para poder andar ali dentro em segurança. E, amados, é isso aqui, ó. Esse é o chão, essas são as calçadas, este é o lugar onde você encontra criança empinando pipa, você encontra gente trabalhando, você encontra o pessoal vivendo a vida deles ali. Pode passar. Aqui, amados, foi um privilégio. Nós estávamos ali passeando e tivemos o privilégio de conhecer essa igreja que está sendo construída ali no meio das palafitas. Na verdade, a igreja ela já fica um pedaço que atrás dela já está o mar. E ali, então, nós tivemos o privilégio de conhecer esse pessoal, tivemos o privilégio de orar com eles, abençoando a vida deles, demos ali uma pequena oferta para eles, e eles, naquele mesmo domingo, tiveram o primeiro culto de inauguração ali dentro, amados. Madeirite, essas portas estão bonitas, né? Mas tirando as portas, o resto é calamidade. Mas aquela irmã que veio do norte do Brasil, ela se sentiu impelida em se mudar para aquele lugar e estabelecer uma igreja ali. Foi incrível, foi um privilégio. Aqui nós temos 10 irmãos que completaram o trilho e se membraram à igreja. Alguns que já estavam conosco lá há um tempo e que tiveram a oportunidade de fazer o trilho só nessas últimas semanas, e outros que de fato estão novos ali. E aqui é uma foto de todo o povo no culto de domingo de celebração de um ano de refúgio em São Vicente. E sabe o que é lindo, amados? Por que eu estou mostrando isso para vocês agora, no final dessa mensagem? Porque nós temos visto um povo sendo aperfeiçoado. Nós temos visto um povo mudando as suas práticas, mudando a sua forma de viver a vida por conta da palavra de Deus. Um povo que está dedicado em ser a diferença e viver uma diferença de fato genuína por conta do evangelho de um Cristo que os alcançou. E eu tenho visto isso também aqui. Eu tenho visto também um aperfeiçoamento nas nossas vidas. Eu sou prova disso. Todos os dias eu sei que o Senhor tem edificado a minha vida e tem edificado a tua vida. E a palavra dessa noite é para te lembrar que o Senhor está trabalhando em você. É para te lembrar que o Senhor está te aperfeiçoando. É para te lembrar que mesmo contra a maré, vale a pena nós nos tornarmos cada vez mais santos, cada vez mais próximos àquilo que a palavra nos pede e àquilo que a palavra nos ensina. Não desista. Não desista dessa vida em santidade. Busque ao Senhor. Clame por Ele, peça ajuda pelo Espírito Santo e deixe as distrações de lado, para que você, ao invés de encontrar um Deus irado, você encontre um Deus amoroso, um Deus que te ama, um Deus que fez o que pôde fazer por você, para que você pudesse viver agora em abundância e plenitude, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Deus, pelo desafio que o Senhor nos dá
de buscarmos um aperfeiçoamento, Senhor. Mas o Senhor não só nos deixa à deriva por um desafio que parece inatingível, mas o Senhor também nos presenteia com o doce Espírito Santo em nós. E por conta disso, Senhor, nós sabemos que é possível. Nós sabemos, Deus, que para te agradar, basta te amar. E através desse amor, o teu Espírito se revela sobre nós. Eu oro, Papai amado, para que nós possamos não nos afastarmos de ti, para que as ondas fortes e altas desse mundo que batem muitas vezes de frente, Deus, aquilo que nós vamos construindo, onde muitas vezes parece até uma construção desleal, onde estamos tentando arrumar uma coisa na nossa vida, arrumar uma situação, uma circunstância, e essa onda bate, parece que outras tantas nascem, mas Senhor, nós sabemos que em Ti somos mais do que vencedores. Nós sabemos, Deus, que se permanecermos fiéis a Ti, Senhor Deus, como ramos, Senhor, enxertados na videira, Senhor, esta seiva bruta que vem do próprio Cristo, essa seiva bruta toma conta da nossa vida e gera os frutos necessários, Senhor Deus. Então, Senhor, mais uma vez, nessa noite nós nos apresentamos a Ti. Nos apresentamos a Ti, Senhor Deus, como servos bons e fiéis. Nos apresentamos a Ti como filhos. Nos apresentamos a Ti, Senhor, como aqueles que querem ser aperfeiçoados. Senhor, permita-nos, Senhor, vivermos dias de intimidade contigo. Dá-nos, Senhor, um desejo, Senhor, ainda maior de nos encontrarmos contigo todos os dias, de estarmos conectados, Senhor, na Tua presença, e de que a Tua presença se torne de fato o nosso bem maior. Que não sejam somente canções jogadas ao vento, mas que possamos amá-lo mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que a nós mesmos, Deus. Cantamos, sabemos que parte cantamos em profecia, parte cantamos de fato, mas Senhor, oramos e ansiamos por dias dos quais viveremos de forma integral, crendo nesta verdade, de que Tu és a fonte de todas as coisas para nós, Senhor. Revela-te a nós, revela-te a nós, revela-te a nós mais do que os desejos desse mundo se revelam a nós. Revela-te a nós, Senhor, mais do que as dificuldades de Te servir nos apresentam, Senhor. Revela-te a nós, Senhor, mais do que aquilo que talvez, Senhor, nem ainda saibamos entender, compreender e explicar, mas que nos oprime e gera, Senhor, divisão, Senhor, entre o nosso coração e o Teu. Oh, Senhor Deus, o que queremos é Te amar, o que queremos é nos entregarmos a Ti, Senhor Deus. Oh, Papai, nós Te amamos, Senhor Deus.